Bom dia, pessoal, boa noite, Dando continuidade aí aos nossos assuntos, nós trataremos agora a oitava característica dos contratos administrativos, que é justamente a respeito da mutabilidade. Então, a gente vai estudar justamente na mutabilidade, a alha ordinária, a alha da administração e a alha extraordinária. Esse que é o tema de estudo. A gente sabe que os contratos administrativos são contratos de longa duração, de grande valor, E são contratos que estão ligados aí a uma série de instabilidades, relacionados ao interesse público. Por isso, é necessário que nós tenhamos aí uma flexibilidade com relação à vigência desses contratos, É justamente essa que é a ideia. Nós tenhamos aí uma flexibilidade com relação à vigência desses contratos. Então, com relação à vigência dos contratos, nós temos aqui a primeira circunstância, que é justamente a questão da mutabilidade. Eu não posso transformar o contrato administrativo em um contrato quebradiço, como acontece no contrato de direito civil. São várias circunstâncias, por exemplo, para o atingimento do interesse público, que nós precisamos sempre justamente ter essa característica. Então, a gente vai estudar quais são as circunstâncias que fazem flexível, mutável, a gente restabelecer uma nova situação justamente dentro do contrato administrativo, porque são várias nuances que vão influenciar sobre ele. Necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nós precisamos entender isso aqui, que a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é justamente o binômio. Tudo aquilo que vai ser prestado pela empresa contratada, precisa ter um equilíbrio econômico com o seu pagamento. Então, é justamente algo que nós tenhamos aí de bilateral. Tudo aquilo que vai ser prestado pela empresa contratada precisa ser remunerado. Essa remuneração, prestação de serviço, remuneração, precisa existir um equilíbrio desde o início do contrato, meio do contrato e até o final do contrato. É o que a gente chama de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Então, um contrato administrativo que venha se iniciar em 2000, ele tem que ter um equilíbrio econômico-financeiro, justamente uma manutenção do equilíbrio econômico-financeiro até 2020, por exemplo, É justamente essa que é a ideia. E por que isso precisa ocorrer? Porque várias vezes o próprio poder público, o próprio Estado, ele vai tomar determinadas medidas em que ele vai alterar as regras iniciais, tudo em nome do interesse público. Para isso, é necessário que haja essa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Quais seriam os riscos, então? Riscos, pessoal, é essa palavra mesmo, Alias, de aleatório, de risco, Que o particular enfrenta quando contrata com a administração pública. Que o particular enfrenta quando contrata com a administração pública, Então, o que ele vai ter aí no caminho durante a vigência do contrato? Primeiro desses riscos é a alha ordinária, ou também chamada de alha empresarial. É o risco do negócio, O empresário, no 966 do Código Civil, diz que é aquele que assume o risco do negócio. O empresário assume o risco do negócio. Então, o município contratou com a empresa não vai prestar o serviço, por quê? Porque faliu, não deu certo o negócio. Então, é um risco que se corre. No caso, o poder público está correndo, mas quem deu origem, quem pode dar origem a esse risco, justamente quem pode provocar é a atividade empresarial, a atividade dos agentes econômicos, Depois nós temos a alha chamada de alha administrativa. A alha administrativa, nós temos aí a primeira delas. Essa é provocada pela própria administração pública, pelos seus órgãos, pelos seus agentes. Quem vai provocar isso, Então, o contrato administrativo não fica sujeito só às circunstâncias da atividade empresarial praticada pelos agentes econômicos, mas ela fica também sujeita, a uma atividade da própria administração pública. A atividade da própria administração pública, por exemplo, a primeira delas é a alteração unilateral dos contratos. Alteração unilateral dos contratos. Para atender ao interesse público, a administração pública restabelece o equilíbrio econômico-financeiro. Então, essa alteração unilateral, o município contratou uma empresa para construir 100 quilômetros de rodovia de asfalto, via asfáltica.
E aí chega no meio do contrato, ele verifica, através de uma questão de um projeto, ele verifica que há necessidade de fazer mais 10 quilômetros que não foram contratados. O que houve? Uma alteração unilateral do contrato. O poder público pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque ele tem prerrogativa para fazer isso. Ele é titular, né, dos direitos de coletividade. Mas aí, ao mesmo tempo que ele aumenta as funções, as atividades da empresa, esse aumento, essas atividades, elas são justamente diferenciadas daquelas atividades iniciais, né? Então ele vai estar fazendo mais coisa, recebendo a mesma coisa, a empresa. O que precisa ver aí? Precisa ver o equilíbrio, né? Então eu te pago por aquilo que a gente contratou originalmente e mais um acréscimo, né? Mais esse plus aí, justamente por essa contratação à parte. Não se discute por parte da empresa se ela vai fazer ou não vai fazer. Ela tem que fazer, pode ser feita essa alteração lateral do contrato, tá? Justamente para atender o interesse público. Por conta disso, compete ao poder público agora fazer o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, voltar ao status quo ante. É justamente essa que é a ideia aí. Então existe aí uma equação entre o serviço prestado pela empresa contratada, né, e aquilo que recebe por esses serviços pagos pela administração pública. É justamente essa que é a ideia, tá? Esse aqui é o importante, pessoal. Coloquem aí, tá? Com asterisco aí, fato do príncipe. Sempre, muitas das vezes, vocês vão ser levados, exame de ordem, alguma coisa nesse sentido, vai fazer essa cobrança para vocês a respeito do fato do príncipe. Fato do príncipe é todo ato de autoridade, né? Que é praticado fora do contrato administrativo, mas que tenha uma repercussão sobre ele. Todo ato de autoridade é ato de autoridade, praticado, por exemplo, por uma autoridade, por um chefe do executivo. E aí a gente dá um exemplo aqui, né? A alíquota do IPI, majorada pelo Poder Executivo Federal, que repercute no contrato administrativo. Veja, nesse momento a empresa que foi contratada, ela compra, por exemplo, um maquinário para fazer justamente, né, algumas das suas respectivas prestações aí das execuções das suas atividades, por exemplo. E nessas execuções inicialmente foram justamente programadas com o valor da alíquota X do IPI. No meio do caminho, nós tivemos uma majoração desse IPI por uma autoridade que está fora do contrato, né? Então as partes, o poder público municipal não tem qualquer domínio sobre esse aumento. O que acontece? Justamente esse aumento vai repercutir no contrato. Mas veja, foi praticado fora do contrato, mas repercute sobre ele. É o que a gente chama de fato do príncipe. O poder público municipal, por conta disso, precisa justamente restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Por quê? Aquele aumento de alíquota, aquela majoração de alíquota sendo feita por uma outra autoridade administrativa que não aquela que fez a contratação com a empresa, ela está repercutindo naquele contrato. Isso faz com que nós tenhamos uma diminuição de ganho por parte da empresa do valor original. Por conta disso, o poder público municipal, o ente público contratante, no caso, precisa restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, tá? Então é chamado também, no caso aqui, fato do príncipe. O terceiro caso é o fato da administração. Fato da administração, né, é justamente toda conduta praticada pela administração pública, pelos seus órgãos, pelos seus agentes, né, que torna impossível para o particular a execução do contrato, que torna impossível para o particular a execução do contrato. No caso, a administração pública retarda, agrava ou impede a execução. Exemplo, né, está aqui no artigo 78 da Lei 8666 de 93. Por exemplo, a não liberação por parte da administração pública de área, local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Foi feito um projeto em que era entregue pela administração pública uma obra para execução da empresa contratada. E nós tivemos aí, por exemplo, 3 lotes de execução da obra. 3 lotes. Primeiro lote, segundo lote e terceiro lote. Todos em sequência. Faz o primeiro, depois faz o segundo e faz o terceiro. Nesse projeto,
de contratação inicial, a administração pública se comprometeu de entregar um terreno, tá, para a execução da obra específica do lote 3. Tá? Enquanto isso, a empresa contratada faria a execução do lote 1 e do lote 2. E aí teríamos tempo, por exemplo, para a administração pública resolver um litígio, por exemplo, relativo à desapropriação, né, para ser entregue com relação ao lote 3. Então era uma área que estava sendo desapropriada, mas a administração pública entendeu assim, ó, faz a execução da obra no lote 1, faz depois no lote 2, enquanto isso nós resolvemos o litígio para entrega livre, desembaraçada do lote 3. Mas quando chegou na execução final do lote 2, a empresa chega para a administração pública e fala, olha, eu preciso do lote, do terreno do lote 3 desimpedido. A administração fala assim, olha, vai me desculpar que eu não consegui ainda resolver o litígio, tá? E aí ela fica impedida, a empresa fica impedida de dar continuidade à execução daquele contrato, mas não foi isso não foi gerado por ela e por seus funcionários, foi gerado justamente pela administração pública. Então aí a gente chama que nós temos uma área, né, justamente aí, né, da administração, tá? Mas essa área da administração foi provocada pela administração pública, tá? Ou seja, a gente chama de fato da administração. Então, se a gente verificar na área da administração, eu tenho, tá? Três aspectos da área da administração. A alteração unilateral do contrato, o fato do príncipe e o fato da administração, tá? São esses três que compõem os riscos que podem ser causados, gerados pela administração pública, tá? No momento em que ele está justamente estabelecendo um contrato com a empresa, tá? Essa que é justamente a ideia. Agora, eu também tenho a área extraordinária. O que seria a área extraordinária? É a famosa teoria da imprevisão. São circunstâncias externas ao contrato, estranhas à vontade das partes, imprevisíveis, excepcionais e inevitáveis, que causem desequilíbrio muito grande do contrato, dando lugar à aplicação da teoria da imprevisão, a chamada rebus sic stantibus. O que seria nesse sentido? Olha, houve uma contratação inicial, passado um tempo, aconteceu alguma coisa fora da vontade das partes, externa, inevitável às duas partes, tanto a administração pública como a empresa. A gente pode perceber aqui que essa área extraordinária, ela não está ligada a nenhuma das partes. A área ordinária está ligada à empresa. A área da administração é fato praticado pela própria administração pública, é risco provocado pela própria administração pública. E a área extraordinária ou econômica, ela se distancia, né, dos atos passíveis de imputação, tanto para a administração pública como para a empresa. Então é externa à vontade das duas partes. Mas enfim, está atuando sobre o contrato administrativo. Ele está justamente prejudicando a execução dessa atividade administrativa, né, e justamente a possibilidade, né, da empresa também executar, né? Quais seriam os exemplos que nós podemos ter? Uma crise econômica muito grave, né? Uma geada, né? Uma quantidade de chuvas muito assim fora da média, uma seca, né? Aí fora também da média, ou seja, que venha justamente trazer circunstância estranha à vontade das partes, que são imprevisíveis. Tem que ser, né, os requisitos é a imprevisibilidade, a excepcionalidade e a inevitabilidade, que venham causar grande desequilíbrio no contrato, dando lugar à aplicação da teoria da imprevisão, né? Imagina a situação assim, ó, uma crise econômica mundial, bom, pode ser previsível, tá bom, mas a empresa faz uma contratação, né? O município faz a contratação com a empresa e nessa contratação com a empresa, essa empresa precisa adquirir produtos lá no exterior e ela faz esse pagamento através de pagamento de dólar, tá? Vários equipamentos que vêm de outro país e paga em dólar. Vamos imaginar que no momento dessa contratação, o dólar, né, tinha um valor de R$1.
tá? Você pode supor que passado um tempo, 15, 20 anos, você pode supor que o dólar possa vir aí a ter 5, né, a ser justamente valer aí 10 reais. Mas aí chegou num momento, por exemplo, depois de 10 anos de contratação, o dólar passou de um valor de 1 para 1, passou de 1 para 50. Ou seja, né, totalmente desproporcional. Isso não dava para se evitar, isso não dava justamente, isso não era esperado por ninguém. Então, é justamente uma situação, né, excepcional, uma situação imprevisível, né? Ou seja, alheio à vontade das partes. Fenômenos naturais também a gente pode incluir aqui como área econômica extraordinária. Justamente essa que é a ideia que nós temos aí, tá bom? Isso está lá, a gente dá uma olhadinha no artigo 65, parágrafo 5º, 6º da Lei 866 de 93 e na Lei 8987 de 95, artigo 9º, parágrafo 2º e parágrafo 4º, tá? Quaisquer tributos, aqui ó, implicarão a revisão desses para mais ou para menos, conforme o caso. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração pública deverá restabelecer, né, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Sempre a gente precisa pensar em havendo área, né, extraordinária, em havendo uma desses riscos aqui, tanto a área da administração como a área extraordinária, nós precisamos fazer o quê? Restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Aquele binômio entre aquilo que vai ser prestado pela empresa, né, executado pela empresa, a quantidade de serviço que a empresa tem, né, juntamente com aquilo que ela vai receber por isso. Isso precisa estar equilibrado. E esse equilíbrio nós tivemos no início. E o equilíbrio do início, ele precisa se manter até o final. Essa que é justamente a ideia, tá? É justamente essa que é a ideia aí. Da Lei 8987 de 95, no artigo 9º, fala assim: os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Né? Nós temos as tarifas, política tarifária, que a gente vai estudar em concessão e permissão de serviço público, com essa lei aqui 8987 de 95. É através da tarifa que você tem justamente o pagamento por um determinado serviço. Né? Então, concessão e permissão de serviço público, né? Administração de rodovias, por exemplo. Nesse caso de administração de rodovias, o Estado, ele transfere a execução de um serviço para uma empresa ou um consórcio de empresas, que faz uma cobrança, tá? Uma cobrança dessa administração através de uma tarifa, tá? Como que funciona essa questão da tarifa? Olha, justamente o cidadão vai passar lá na cancela, por exemplo, e vai pagar um valor. Essa que é a ideia, tá? A fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Por quê? Porque muitas vezes o contrato se iniciou lá com um equilíbrio econômico-financeiro na época, mas ele no transcorrer da sua vigência, houve aí um desgaste, ou porque precisava ser atualizado os valores, alguma coisa nesse sentido. E qual que é o principal instrumento para fazer essa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro quando se fala de concessão e permissão de serviço público? É aumentar a tarifa. A empresa concessionária fala assim: olha, esse valor não dá mais de pedágio, tem que aumentar o pedágio, né? Preciso aumentar o pedágio porque aquilo que eu contratei inicialmente já se desvalorizou. Portanto, eu não consigo mais prestar esse serviço. Por isso que tem esse instrumento, que é a cobrança de tarifa. Aumenta a tarifa, repassa isso para o usuário, que aí você consegue fazer a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, né? Havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. Alterou, né? Você vai mudar a estrutura inicial, você precisa restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Olha só que interessante, pessoal. Fato do príncipe,
fato da administração, que são justamente alias da administração, e teoria da imprevisão, que é a alha extraordinária. Nos casos de caso fortuito e força maior, né? A administração pública responde sozinha pelo restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Em havendo fato do príncipe, fato da administração, teoria da imprevisão, nos casos de caso fortuito e força maior também, tá? Nesses casos também, fenômeno da natureza, né? Força maior, caso fortuito ou força maior. Nós estamos passando por um caso fortuito, que é o Covid-19, né? Alguma coisa provocada pela ação do homem aí. Força maior são fenômenos da natureza. Em ocorrendo esses fatos, fato do príncipe, fato da administração, teoria da imprevisão, e caso fortuito e força maior, que não são as alhas aqui que nos interessam, mas existem aí e que influenciam no contrato, tudo isso, quem responde pelo equilíbrio econômico-financeiro, esses eventos, eles agridem o contrato administrativo. Quem responde por isso, na maioria dos contratos, nos contratos gerais administrativos, é justamente a administração pública que arca com a responsabilidade. Uma observação, a gente vai estudar contratos de parceria público-privada. Aliás, por que isso acontece? Por que em ocorrendo esses eventos é a administração pública que vai arcar? Porque eu estou falando ainda desses contratos genéricos da supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público sobre o privado, tá? É justamente nesse sentido, a administração pública, ela precisa justamente arcar com essas responsabilidades. Agora, né, quando acontece a parceria público-privada, por exemplo, PPP, regidos pela Lei 11.079 de 2004, é interessante que essa ideia de supremacia do interesse público sobre o privado, ela passa a ser mitigada. Ela passa a ser justamente amortecida, vamos dizer assim. Você tem aí justamente uma diminuição na sua atuação, não é com tanto exagero. Por conta disso, foi criado justamente a Lei 11.079 de 2004. Em ocorrendo esses fatos, caso fortuito, força maior, fato do príncipe, alha econômica extraordinária, se tratando de parceria público-privada, há uma repartição de riscos. Então não fica, nesse caso de contratação aqui, não fica só a cargo da administração pública por conta daquele princípio antigo, que é a supremacia do interesse público sobre o privado. O ordenamento jurídico, os sistemas jurídicos, os ordenamentos jurídicos, eles vão se adequando às atividades administrativas, né? Então, por conta dessa iniciativa aqui da parceria público-privada, que nós vamos estudar, há uma repartição de riscos. Divide lucro, divide riscos. Divide lucro, divide riscos. E divide também no caso de eventos que tenham ocorrido, que venham agredir o contrato. E aí fica só a cargo da administração pública, tá? É justamente essa ideia aí, tá? As cláusulas dos contratos de parceria público-privada, justamente o que o artigo 5º está falando aí, tá, gente? Depois eu vou mandar o slide para você, né? Ficou muito alto aqui, não dá de repente para você enxergar, mas eu vou mandar para você, está no artigo 5º da 11.079 de 2004, diz assim: atenderão ao disposto do artigo 23 da Lei 8987 de 95, no que couber devendo também prever repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe, alha econômica extraordinária. Essa proposta, tá, não existia quando nós tínhamos justamente o contrato de formatação, mas daquela formatação anterior, né, da Lei 8666 de 93. Nessa formatação e também da Lei 8987 de 95, todo o risco corria por conta justamente da empresa, tá? Da empresa. E aí quem tem que arcar com esses custos aqui, né, é a administração pública, ela que se responsabiliza, tá, com relação a esses eventos. Aqui depois, em 95, depois em 2004, nós tivemos, né, um atrativo, que é justamente chamar o empresário para que ele possa repartir tanto os lucros como as responsabilidades também. Então, em havendo esses eventos aqui, nós precisamos fazer o quê? Nós, nesse caso, são divididos, tá? É justamente essa que é a ideia, tá bom? Beleza?
Então, dando continuidade também hoje, pessoal, nós precisamos falar justamente da rescisão dos contratos administrativos. Rescisão dos contratos administrativos. A rescisão dos contratos administrativos, ela se encontra lá no artigo 8, na Lei 8.666 de 93, no seu artigo 79. Ela pode ser unilateral, ela pode ser consensual ou ela pode ser judicial, tá? Ela pode ser 3 formas aí de rescisão, de extinção da contratação que foi feita. Unilateral é um ato atribuído à empresa contratada. Ato atribuído à empresa contratada, tá? É cabível também a aplicação de sanções administrativas. Ou seja, essa de forma unilateral aqui, ela vem justamente ser atribuída à empresa que é contratada, né? Nesse caso aqui, não cumprimento de cláusulas contratuais, cumprimento irregular de cláusulas contratuais. Quem é justamente o legitimado a fazer essa rescisão é a administração pública, né? Atribuída à empresa contratada, ou seja, atribui a ela os respectivos descumprimentos contratuais, tá? Então, cabível também aplicações de sanções administrativas. Então, esse ato é um ato administrativo que é praticado pela administração pública. A administração pública unilateralmente atribui à empresa contratada alguns descumprimentos contratuais. Essa que é a ideia, por isso que a gente pode chamar de rescisão unilateral. Quem pratica isso, tá? Quem vai fazer isso aí, quem está legitimado a fazer isso é a própria administração pública. O artigo 78, só para dar exemplo aqui, ele fala assim, por exemplo, num dos casos de descumprimento de cláusula contratual, que vem a redundar aí no caso da rescisão contratual, o descumprimento do disposto no inciso 5 do artigo 27, sem prejuízo das sanções. O que fala o artigo 27, inciso 5, da Lei 8.666 de 93, né? O cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Uma das obrigatoriedades é que a empresa venha cumprir, né, o disposto no artigo 27, inciso 5 da Lei 8.666 de 93, que está lá no artigo 78, inciso 18. Descumprimento do disposto no inciso 27, inciso 5, sem prejuízo das sanções cabíveis. Aí a gente volta para o 27, vê o que é o 27. O 27 fala, olha, a empresa tem que cumprir, uma das cláusulas aqui no contrato é cumprir o que está disposto no artigo 7º, inciso 33 da Carta da República. Proibição de trabalho noturno perigoso, insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. A obra precisava ser entregue, a empresa precisava cumprir um cronograma. Aí ele coloca, né, várias pessoas lá, vários meninos lá, menores de 16 anos, e justamente aqui trabalhando no pesado durante a noite para cumprir o cronograma da obra. E aí foi verificado por uma das autoridades administrativas, aquele fiscal do contrato foi lá e relatou, né, justamente dá ensejo à extinção unilateral do contrato, que é ato, né, atribuído à empresa. Quem comete alguma coisa é a empresa. Quem pratica esse ato é a administração pública, é válido, tá? Depois nós temos uma rescisão unilateral da administração pública em nome do interesse público, né? O contratado faz jus ao ressarcimento dos prejuízos com devolução de garantia, também é uma rescisão unilateral do contrato aqui, feita pela administração pública, mas não pelo descumprimento direto de uma cláusula contratual que está lá no contrato, né? Mas em nome do interesse público, né? No caso aqui, o contratado vai fazer jus ao ressarcimento dos prejuízos com a devolução, por exemplo, da garantia por parte da administração pública. Nesse caso aqui, não há mais necessidade nenhuma para o interesse público continuar fazendo, por exemplo, a execução de uma obra, tá? Por exemplo. E aí, nesse caso, não há mais sentido. Se não há mais sentido, justamente você tem aí, né, a rescisão, que é unilateral, mas por conta do interesse público, não por conta do descumprimento contratual por parte da empresa. Nesse caso, você tem que a administração pública precisa ressarcir os prejuízos e devolver o valor da garantia, aquele valor que a gente falou do artigo 56, parágrafo único, parágrafo 1º do artigo da Lei
Lei 8666 de 93, que é possível na contratação ser exigida a garantia. Olha só, aqui, enquanto está durando o contrato, a garantia justamente ela fica, né, como forma de assegurar algum descumprimento contratual. Como não foi feito um descumprimento contratual, está se fazendo rompimento contratual por conta de um interesse público, devolve, a administração pública devolve a garantia para a empresa, tá? Ela pode ser também, ela pode ser também amigável ou administrativa, difícil de ocorrer, realizada por acordo entre as partes, deverá, para que possa ocorrer, ser conveniente para a administração pública. Ser conveniente para a administração pública. Ainda, o artigo 79, parágrafo 1º, rescisão administrativa ou amigável deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada pelo autor. Essa que é a ideia. Ou seja, a gente fala que amigável administrativa, né, a consensual, vamos dizer assim, mas é difícil dela ser inserida, porque ela primeiro, para que haja isso aqui, ela precisa ser conveniente para a administração pública. Se não houver conveniência para a administração pública, ela não ocorre. Então, às vezes, algo que seria amigável, ela passa a ser justamente unilateral, praticada pela própria administração pública, mas de forma unilateral. É difícil você inserir nessa questão de ser amigável ou administrativa. Tá? E justamente a judicial é aquela que é utilizada por todos, pelas empresas, né, quando há um descumprimento contratual, por exemplo, por parte da administração pública. E aí a empresa, ela não pode se valer da mesma prerrogativa que tem a administração pública quando ela quer rescindir um contrato. Ela faz por si só, administrativamente, unilateralmente, e é válido. Quando a empresa não está contente e está justamente verificando que há determinados descumprimentos contratuais, mas por parte do Estado, por parte da administração pública, ela faz o quê? Ela não tem a mesma prerrogativa que a administração pública tem de fazer essa rescisão unilateral. Ela precisa fazer justamente via judicial, precisa ingressar judicialmente para obter uma tutela antecipada ou um processo de conhecimento que vai até o final, tá? Com o julgamento final. Beleza, pessoal? Obrigado, bons estudos, estou à disposição, tá? E até mais. Tchau, tchau.